Sejam todos muito bem-vindos ao Eu Também Podcast. Eu sou o Rafael Salia, ao meu lado, minha parceira Débora. E eu sou a Débora Sampaio, sejam bem-vindos. Perfeitamente. Lembrando que toda semana trazemos um convidado diferente e batemos um papo sobre saúde mental. E hoje nossa convidada, ela é psicanalista e tem um canal que bomba na internet que é chamado de Narcisista. Sem a máscara. Sem a máscara, tudo bem? Estamos calma, com ela... Caroline Delfino. Caroline Delfino. Eu lembrei do Delfino e esqueci do primeiro. Fala Carol. Mas podem me chamar Pode de Carol. chamar de Carol? Podem me chamar de Carol, tranquilamente. Tá bom. Antes de começarmos o bate-papo, Carol, vamos agradecer aqui Gummy Vibes. Fale, Débora. Carol tava com uma dúvida do que é Gummy Vibes. Vamos explicar então para quem não sabe e também para Carol. Carol, o Gummy Vibes é uma gominha de mascar que ela vai te auxiliar no tratamento da ansiedade. Então, ela é ali um coadjuvante... Exato. E aí te auxilia onde? No sono, ajuda a relaxar, cognição, todos aqueles sentidos que a gente vai ficando mais comprometido por conta da ansiedade. Então, o Gummy Vibes, ele tem essa indicação. Melhora o sono, concentração, o humor também. Tem algumas pessoas que têm essa variação de humor. Então, esse é o Gummy Vibes. Eu tô no segundo pote já. Nossa, isso é ótimo. Eu vou querer conhecer, hein? Tem 2 sabores, menta maracujá. E se você, que é o nosso seguidor, ou você, Carol, ou alguém que você conhece, quiser comprar o Gummy Vibes, nós temos um cupom de desconto que vai te dar 10% de desconto, que é EUTBM Podcast e também frete grátis. Não é isso, Rafa? É isso mesmo. Lembrando que ele auxilia no tratamento. Não pare com a medicação. Ele vai auxiliar no seu tratamento para quem faz uso de medicação com acompanhamento psiquiátrico. Não substitui nenhuma dessas etapas, né, no tratamento. É isso mesmo, dona Débora. Caroline, conte pra nós como que surgiu a ideia desse canal aí do narcisismo. Antes de falar do canal, me explica pra quem nos ouve o que é narcisismo. Então, na verdade, né, narcisismo todos nós temos. É uma forma de autodefesa do ego, isso é algo natural, todo ser humano tem. Porém, em alguns casos, algumas pessoas apresentam o narcisismo patológico, ao qual nós chamamos de transtorno de personalidade narcisista. Que é quando uma pessoa ela tem uma visão distorcida de si mesma, como se ela fosse superior a todas as outras pessoas. E, ao mesmo tempo, ela apresenta necessidade de atenção, de admiração e a falta de empatia. Pelo menos é assim que a psicanálise classifica o transtorno de personalidade narcisista. Então, já passa para uma fase patológica. E transtorno de personalidade, apesar de a gente colocar aqui como patológico, já deixando bem claro, não é uma doença. O que é um Na verdade, o transtorno é a forma como o indivíduo, a forma distorcida como o indivíduo enxerga ele mesmo, as outras pessoas e a vida, o mundo. Então, não é algo, já deixando aqui bem claro, que é considerado doença mental. E o narcisista, para ele ter essa afirmação de todas essas características, se autoafirmar, ele precisa diminuir o outro, quem está ali convivendo com ele? Sim, eles precisam disso, por quê? Porque o narcisista, ele vive num comparativo paranoico dele mesmo. Aí toda hora ele quer atenção, quer ser o mais engraçado, mais bonito, quer chamar atenção toda hora. Ele tem que ser o centro das atenções. Senão, ai, meu Deus. Pra ele eu tô começando a me diagnosticar. Ele não vale nada. Não, mas não é somente todo mundo tem um pouquinho? Não, mas eu não diminuo ninguém. Tem. Todos nós somos narcisistas, todos. Menos mal, o que diferencia é o patológico. Por quê? Porque o patológico, ele é uma pessoa egoísta, é uma pessoa que rebaixa as outras pessoas, é uma pessoa que usa e abusa das outras pessoas por interesse próprio. É uma pessoa que não tem empatia, ele não consegue se colocar no lugar da outra pessoa. E é exatamente isso que a gente estava conversando agora. Ele precisa rebaixar a pessoa para ele se sentir bem. Quando você tem o seu ego regulado, você não precisa rebaixar ninguém. Você sabe do seu alto valor. Sim. E você sabe que as outras pessoas também têm valor. Para o narcisista, eu até falo que o narcisista é como se fosse o pequeno príncipe. Mas o pequeno príncipe malvado, que vive naquele planetinha, sabe, no sozinho. Mundo dele. No mundo dele. Então, o narcisista é o seguinte: só eu sirvo, só eu sou grandioso, só eu sou o melhor.
os outros são objetos que servem para me servir. Ô, Carol, e quando o narcisista não tem a aprovação dos demais, como que ele se sente? Então, geralmente o narcisista, né, ele é muito manipulador. E o narcisista, quando ele se apresenta para as pessoas, ele é uma pessoa muito sedutora. Sabe aquela pessoa que faz tudo por você, aquela pessoa boazinha? No começo. É a Legal isca, no né? começo. Vem só É a mais um isca pouquinho pra frente, dele. por favor. Legal pra caramba, né? Aquela pessoa que agrada todo mundo. É. Então, o que acontece? Quando ele não tem a atenção que ele merece, que ele acha que Que ele merece, acha que ele merece. julga que merece, né? Porque ele é especial, ele pega ou ele sai desse grupo e vai procurar um outro grupo que dê atenção para ele, ou então ele pega e ele fica revoltado. Geralmente eles ficam muito furiosos. E aí sai brigando, batendo, qual que Eles é? podem, por exemplo, se você estiver numa festa com um narcisista, ele pode até mesmo arrumar encrenca dentro dessa festa, porque Só ele para não- ser o centro das só atenções. pra ser o centro das atenções. Meu Deus. ele pode arrumar briga, ou então ele pode começar a tratar as pessoas mal, ou então ele pode beber a ponto de tirar a roupa, de qualquer Ih, forma. cara. O que ele A quer. Débora é narcisista. Não, a roupa não, mas subir no palco, meu amor. Então, o que ele quer mesmo, na subir no verdade, palco eu quero. é Se ser aparecer. mais especial do que o bolo da noiva, do que a noiva. Mas não é do culpa. que- Só acho que é um pouco da culpa dos pais, né? Que É, cria a criança só- como se fosse o centro deixa das eu atenções. só fazer uma observação. No casamento do meu filho, no caso, vai ter a noiva e eu, porque eu vou de cauda, fenda. Nossa, radical, da cuca. Então, na verdade, a criação, a origem do narcisista, há várias controvérsias, É. né? Então, tem estudiosos que acreditam até que há uma parte hereditária. Eu já não acredito muito nessa hipótese. Tem é prevalência diferente. entre homem e Eu ia mulher? perguntar Onde que é? exatamente isso. Quem é mais? Homem ou mulher? Olha, antigamente eram mais homens. Eu acho que é. Hoje em dia eu já acredito que está empatado. Mas talvez pela posição na sociedade, talvez, né? Pela Nós posição da estamos mulher numa na sociedade sociedade. narcísica. Mas Nós ó, estamos. se eu no puxar, eu tô Instagram, puxando todo aqui na mundo tem. memória e vieram duas pessoas também, dois homens. Mulher nenhuma. Então eu acho que é muito mais aflorado no homem isso. há uma diferença entre a mulher narcisista e o homem narcisista. A mulher narcisista ela é mais oculta. Deixa eu só fazer uma observação que você falou da mulher. Recentemente nós tivemos uma advogada aqui falando sobre, Aí. enfim, separação humanizada, alienação parental, e ela comentou sobre a mãe narcisista. Será que verdade. talvez. Porque quando a gente fala do narcisista, eu vejo muito em relacionamento entre homem e mulher. Relacionamento afetivo, amoroso, enfim. E talvez o homem se comporte, vê se a minha linha de raciocínio está correta. Talvez o homem, dentro do relacionamento, por ser abusador, por na sociedade achar que tem uma posição diferente, tem um domínio sobre a mulher, talvez ele se posicione dentro desse cenário como narcisista e a mulher, às vezes, talvez, quando ela vira mãe, com filho, será? Não, na verdade, o transtorno de personalidade narcisista ele não tem cura. Então, uma mulher que é narcisista, quando ela se tornar mãe, ela vai ser uma com mãe filho. narcisista. Um homem narcisista, quando ele se tornar pai, ele vai se tornar um pai narcisista e com certeza ele é um filho narcisista de alguém. Então, independente, narcisista é narcisista. Isso tem esse padrão de comportamento vai se repetindo dentro Sempre. de uma família. O que diferencia o transtorno de personalidade narcisista do narcisismo, que a gente considere saudável, é exatamente esse padrão de comportamento recorrente, constante. A pessoa não muda o comportamento dela. Como ela que não corta evolui. esse ciclo? Então, na verdade, narcisistas não têm cura. Teria. E eles reconhecem que são assim e procuram ajuda? Aí, por exemplo, seria. Peraí, Ou calma aí. não? Como pra cortar? Então, para cortar, não teria como cortar. Poderia ter a psicoterapia, mas narcisistas não se reconhecem como errados. Isso que eu ia te perguntar. Eles não buscam Não ajuda. buscam ajuda. Mesmo E que e percam alguém que eles amem por isso. Então, quando eles estão prestes a perderem, não é que eles amem, porque narcisista não ama ninguém. Ele se Já começa nem a ele mesmo, porque ele tem uma baixa autoestima. O narcisista ele cria uma máscara, aonde nessa máscara que ele mostra para as pessoas, ele é perfeito, ele é melhor que Deus. Nossa, eu tô vendo uma pessoa muito aqui. Gente, não posso eu tenho falar. uma pessoa Puta, total aqui, como também não eu posso queria falar. falar Eles uma não vez. amam Mas- ninguém. O que acontece é, eles são dependentes das pessoas, por quê? Porque as pessoas oferecem suprimento narcísico para eles.
Aí chora, aí se finge de coitado, aí volta pro Quando eles topo. estão perdendo uma vítima, né? Eles podem sim fazer um dramalhão mexicano porque eles estão perdendo um suprimento que no momento para eles é importante. É conveniente. Quem né? sofre é o conveniente. que tá do lado. Quem sofre é a É. vítima. A vítima sim, realmente. Por ela- isso que ela trata a vítima. Ela se Precisa de apaixona. acompanhamento Ah. psicológico. Eles não têm, não é que eles não têm sentimentos, eles têm sentimentos, eles sentem dor, eles sentem medo, eles sentem inveja, eles sentem raiva, mas o amor mesmo, Não sentem. eles não conseguem sentir. Ô, Carol, e os seus pacientes? Você ajuda eles a lidarem com esse tipo de comportamento ou você ajuda eles a se livrarem? Se Eu livra. ajudo a se livrarem. Eu acho que Compartilha dessa opinião. Nossa, Eu- vários divórcios, então, sim, se sim, acompanha. sim, porque não tem jeito. O abuso, ele sempre vai Vai aumentar existir. conforme o tempo. Eu mesma, quando eu caí nas garras do narcisista, eu levei a minha primeira surra 3 meses antes do descarte. Eu já estava então com calma. ele Pera, surra literal. surra mesmo. Ele te física, agrediu. agressão Conta, física. você pode contar um pouco da sua experiência? De como começou? Fazer um... Então, Uma quando eu apanhadão. conheci essa pessoa, né, eu estava namorado. separada. Isso, eu conheci ele através de uma amiga minha. Ela era vizinha dele. E aí ele fez uma amizade muito rápido com essa minha amiga. E eu ia todo final de semana na casa dela pra gente tomar vinho. Mas ele fez pra amizade pra Não, chegar em não, você? não, Nada ele a não ver. me conhecia. Tá. Entendeu? Eu acho que ele tava querendo chegar nela. Só que ela não dava abertura. Porque narcisista, o que cai na rede é peixe. Vai pegando. vai pegando, entendeu? entendi. E aí depois ele foi me conhecendo e a gente foi fazendo amizade. A gente ficou 1 mês como amigos. E ele era sempre uma pessoa solícita, encantadora, chorava por qualquer coisa. Que Eu bonitinho. parecia uma manteiga derretida, sabe? Ajudava, sempre educado, brincalhão. Então, assim, ele era uma pessoa fantástica. Pô, todo um falso, né? É. Uma máscara nervosa. Acabei me encantando. Mas é aquilo, eles precisam de uma isca, né? Você acha que Quando ele se percebeu mostrar... que eu estava encantada, ele veio pra cima de mim com tudo no Love Bombing, que a gente chama de bombardeamento de amor. Como que é Love Bomb? Love Bombing. É bombardeamento de amor mesmo. Então, o que eles fazem? Ele começou a me ligar 24 horas por dia, mal me dava tempo de tomar banho, era em cima de mim direto. Será que você não era isso, Débora? Não, nunca foi assim, Deus me livre. Aí ele queria me ver todo dia, era de madrugada, ele tava me mandando mensagem. Já tive fogo na periquita, agora e isso assim, daí não. E aí, não tem nada a ver. Em 2 dias ele já tava dizendo que Entendi. me amava. Em 2 dias ele já tava Deus me livre, ai grude, Quando? odeio a gente dizendo... 2 grudenta. dias, te amo, Que e uma romântico. semana Louco por ti, já queria louco por ti. morar Casar. junto comigo. Pelo Aí eu amor. beijei, eu Gente. falei, não, olha, não dá, nem te conheço direito. Ai, meu marido, então. Aí ele chorava. Pronto, seu marido é maior paz e amor. E eu tentei no início sair fora. Porque no início veio aquele... Dá um Mas medo, você né? já se ligou, você já era psicanalista. Não era ainda. Mas você se ligou ou não? Você Na só achou que verdade- tava indo rápido demais? Eu achei que tava indo rápido demais, eu achei estranho. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada com esse camarada, ele mal me conhece, já tá querendo morar comigo, não para de me ligar. Você já tinha seus filhos? Já tinha minha vida feita. Então, assim, eu comecei a achar muito estranho, sabe? E tentei terminar. Aí pra Mas você quê? tava envolvida já, né? Fui tentar terminar e ele começou a chorar. Pelo amor de Aí ele começou a chorar, implorando. Ai, fica comigo, me perdoa, eu te amo. Gente. E eu acabei pensando comigo, Vou ai, morrer. fiquei com dó. Ah. E fiquei. Mas aí você voltou com o cara por dó. Eu fiquei com ele por dó. De início, eu fiquei com ele por dó. Só que aí é aquele negócio, né? A hora que tem ali aquele... Cunheco, Nheco, vucu, nheco. vucu, Não era que ela ia falar lesco. alguma coisa, aquele. Aquela pegada. Rolava mas esse tinha parte amor aí boa, então, dele. também. Não, então, aí ele começou, não, mas até aquele momento eu não tinha ainda ido para aqueles E ele já te com ele. amava e queria casar contigo. Tu não Isso. tinha Lógico. ele não tinha nem visto a sua florzinha. Não, Débora, você acha que todo mundo é igual a palhaçada. você? A mulher ia casar Mas como virgem. que o homem se apaixona desse jeito sem... Ai, então, Jesus. agora vocês Pela entendem? pessoa. Eu achei estranho. Gente, ai, não, aí não era estranho, amiga. Aí tu tinha que ter falado, pelo amor de Deus, vou ligar pro médico. Não, eu fui. Que com loucura! 15 dias, Camisa de força. Com 15 dias de relacionamento, eu já tentei terminar com ele, que foi essa vez.
E aí a gente foi ter a primeira relação depois de um mês de relacionamento. Tô chocada! Aí, Débora, tá Tô vendo? chocada! Ainda existe Então, na gente- minha cabeça, ele era um príncipe encantado, porque ele não veio pra cima de mim, Loucamente. Sim. querendo sexo, mas e ao mesmo Já tempo... não finalizou no Taradão primeiro do round. Braz. É. E ao mesmo tempo ele dizia que me amava e chorava por minha causa. Gente. Então, claro que isso daí também foi mexendo, Ai, mexendo. que bonito. Eu já tava aqui, filha, falando, nossa, que mulher maravilhosa, catou o cara de jeito, fez um Pensou, vulco-vulco né, na Débora? vida dele, chacoalhou, Mas não deu. lero, e o cara tá maluco. Não, com um mês só a gente Quer foi regar sair florzinha pela todo primeira dia, vez. e nada, Com Rafael. um mês só. Só um beijo na boca. Era só beijo, era só abraço, Meu declarações Deus. e ele me ligando. E ele loucamente. Loucamente, eu achava estranho aquilo. Vinha Ai, um Deus alerta eterno. em mim, uma intuição. Uma intuição. Até então você não era psicanalista, certo? Não era, na verdade eu era bancária. Mas o que você Ah, fazia da... Isso, eu era vida? administradora de empresas bancária, trabalhava em banco. Eu fui fazer a psicanálise, que é um curso que a gente faz depois que eu passei do abuso. Por causa do... Por causa dele, eu quis cuidar de outras vítimas. Hoje você faz só isso. Quer Só dizer, só isso. isso Tudo não, isso. né? A sua Tudo profissão. isso. Sim, a Hoje é minha a sua profissão- principal profissão. Isso, é psicanalista, né? Eu também faço um curso de terapia holística, mas é um curso que eu tô fazendo ainda, de outros tipos de terapias e tal. Mas minha profissão mesmo é a psicanálise. Quanto tempo que durou esse relacionamento? Então, duraram 2 anos, mas o tempo que eu abri o canal, e eu tava começando no YouTube, mesmo assim, ele em cima de mim. Então, quando eu tava com o canal aberto, com 6 meses de canal aberto, eu cheguei a cair no Hoover. Já No falando YouTube. que sobre é esse Hoover? assunto. Já falando sobre esse assunto. O que é Hoover? Então, É Hoover ou Hoovering? É que assim, são 4 fases dentro do relacionamento com o narcisista. Você tem o love bombing, que eu falei aqui, que é a idealização. Quando o narcisista percebe que você está na mão dele, ele começa com a desvalorização, porque ele começa a enjoar de você. Pô, Eles enjoam, eles não têm amor por você. Eles têm uma idealização. ele Eles abraça até te olham, é quebrar. aquele negócio, eu olho para você e você tem várias qualidades. Eu invejo as suas qualidades. Só que Ah, como você me gera um status elevado, eu penso comigo o seguinte: eu me vejo através de você. Então você é perfeito porque eu sou perfeita. Caraca. Mas Só quando que ele aí- cansa. Desculpa. o que você falou? Que eu ia perguntar quando ele cansa de você, quando ele enjoa de você. Aí ele começa só a te ver defeito. E aí ele começa a te tratar mal, te Sim, diminuir. sim. Aí eu olho pra você e começo só a te ver defeito. Só que os defeitos não são seus, São seus. são meus. É o Há uma reflexo. projeção, é um reflexo. O narcisista ele só se enxerga através de espelhos. Você é um espelho positivo pra mim, então eu te idealizo. Faço love bombing com você. Aí você tem na mão. Exatamente. A hora que eu tenho na mão, eu começo a enjoar. Aí eu começo, vai o espelho de novo. Então eu vou despejar todo o meu lixo emocional em cima dele. Então eu começo a ver defeito nele. E aí a pessoa daqui começa a sofrer. Começa a sofrer, porque ele vai se perguntar: poxa, a Carol gostava tanto de mim, a Carol me amava tanto, por que ela tá me tratando assim desse jeito agora? Sim. E aí eu maltratando e sempre vou chegar, a culpa é sua, você é o culpado de eu estar fazendo isso, porque narcisistas não assumem erros, eles não assumem falhas, eles são Credo. perfeitos. E aí o que acontece com ele? Numa hora dessa, ele já está viciado no relacionamento com o narcisista, né? Então ele vai começar a tentar compensar. Eu vou melhorar isso, vou melhorar aquilo, eu faço o que você quiser. E nisso ele vai se apagando, se acabando. E esse comportamento é transtorno de personalidade, né? Isso. É comum ser associado com outro, por exemplo, com um border, por Olha, exemplo. Sam Vaknin, que é um narcisista diagnosticado, ele escreve livros, ele fala bem claro que é muito difícil a gente encontrar um narcisista puro, puro, puro. Geralmente eles vêm comórbidos. Vira lá. Nossa. Inclusive o monstro, eu chamo ele de monstro, né? O meu ex, o monstro, eu acredito que há uma comorbidade dele com o psicopata. Deus Nossa. eterno. E existem os graus de narcisista Ah, você ou falou que não? são 4, né? Não, são as Não, fases. as fases. As fases. Mas assim, um grau. Grau inicial, grau. Então, a gente pode colocar, o narcisismo normal, que todo mundo tem. Poderia colocar pessoas que têm traços narcisistas, elas não têm o transtorno, mas replicam o comportamento. Então, você pega aquela pessoa egoísta, aquela pessoa que não tá nem aí com nada, às vezes aquela pessoa irresponsável, aquela pessoa muito orgulhosa. São traços, isso tem como a pessoa reconhecer e mudar. Tem, se ela quiser.
Sempre deixando aqui claro. E isso evolui? Pode evoluir? Quem tem Piora o traços? negócio. Não. Tá. Não. O que acontece é aquilo, né? Quanto mais forte os traços, mais próximo você está do transtorno. Então, dependendo da quantidade de traços, a pessoa tá ali, pau a pau com o transtorno. Então, é uma pessoa que você também tem que deixar pra lá, sai correndo. Sim. O Carol, as fases lá. Depois do Love Bomb lá. Então, aí só terminando aqui as fases, aí tem o transtorno e depois tem, a gente coloca, né, o narcisista maligno. A gente chama de narcisista maligno, que é um narcisista que seria comórbido com o psicopata. Um narcopata, ou então é um narcisista que tem traços psicopáticos. Então, é uma pessoa que ele já faz maldade com você por prazer. Nossa. O psicopata, ele tem a parte sádica dele, né? Então, o psicopata, ele já faz maldade por prazer. Esse tipo de narcisista, que é o alto grau da escala, que depois dele já vem o psicopata, esse tipo de narcisista, ele sabe direitinho o que ele está fazendo. Simplesmente ele gosta de ver o seu sofrimento. Que loucura. Ele gosta. Então, o monstro, eu já coloco ele nessa categoria. O monstro. Eu chamo de monstro, eu não posso chamar pelo nome, não estou a fim de ganhar processinho, né? Eu tive um relacionamento abusivo, um relacionamento bem importante na minha vida. Que eu achava que ele era um narcisista, né? Hoje, estudando um pouco mais, mas agora, ouvindo, são traços, era exatamente assim. De leve. Tudo isso que ela falou. Se ele entendia que eu tava meio cansando, vinha. Presente. Sim. E- Isso é o jogo do morde-a-sopra que a gente chama dentro do ciclo. E eu sempre fui uma mulher muito independente, muito dona da minha opinião, do que eu quero, do que eu vou, do que eu faço. E eu não me reconhecia ali. O meu pai um Você dia... se entregou? Se entregava? Nossa, já fiquei de joelhos, chorando. Você vira um capacho. Pedindo desculpa por uma coisa Eu que me nem... ajoelhei quando ele me descartou. Que nem eu tinha culpa. Quando ele me descartou, eu me ajoelhei nos pés dele, implorando para ele não me deixar. Foi a situação mais humilhante. Tinha virado o jogo, então. Tava no meio do negócio. Não, na verdade o cara te manipula pra Ao você ponto de pensar você ficar- que a culpa tá. é tua, que Exatamente. você que tá fazendo coisa Você errada. chorou, Débora? Era louco por ele? Louca por ele? Olha, Fala o nome. isso daí não Não. tem, é só quem passa que sabe. Na verdade, é só quem passa. E as pessoas têm, às vezes, imagina, cara, isso vai acontecer comigo, eu sou uma pessoa formada, pós-graduada, eu tenho uma posição na sociedade. Cheia de Cara, si. Qualquer pessoa, eu já atendi psicólogos e psiquiatras que foram vítimas Vítima. deles. Sabendo de todos os traços. Sabendo. E não conseguiam sair, porque não é porque você é um psicólogo, um psiquiatra, que você deixa de ser um ser humano. Você tinha dó dele? Nossa, ele chorava e contava sempre. Eles sempre contam aquelas histórias tristes. Não, né? eu achava que era. Fui abusado na infância. Pronto. Não, o meu não Seu fala, também? não foi abusado. Era, você vê a minha estrutura familiar, cara, me desculpa, às vezes eu entro numas noias. Às vezes eu mato alguém, mas eu Aí eu, Mas não é só isso, entendeu, Rafael? Eles pegam e eles contam histórias tristes, então a gente fica com dó. O monstro, ele chegou a inventar pra mim de início, que ele tinha um câncer no cérebro. Nossa. Eles Ah, inventam. Por isso que eu falo que ele já tem uma parte lá pra psicopatia, se não for um psicopata mesmo. Não tem Porque uma eles novela. inventam doenças pra Pra você você ficar ficar com com dó. dó. Credo. A novela que fala. Uma novela, eu não lembro que novela que era, mas era uma que tinha alguma coisa a ver com a Capadócia, alguma coisa assim. Que tinha Caminho das Índias. Será? Que acho que era Irene, o nome daquela personagem. Quem, a Que atriz. ela, também não sei, que ela seduziu um empresário, que era o Alexandre Borges, acho. Eu acho que é essa aí. Que ele era, nossa, super, e ela foi, e ela ia envolvendo ele, no fim, levou o cara pra fora, roubou tudo dele, e ela Sim, um psicopata. Um psicopata. totalmente sem sentimentos, assim, fria. É que assim, tem uma diferença entre o psicopata e o narcisista. O narcisista, ele quer validação. Ele quer que você goste dele ou que você tema ele pelo Elogia. resto da vida. Fica elogiando. Isso. E... O psicopata, ele já vai atrás de algo que você tem. Então, o psicopata, ele já é papum, ele é muito racional. Então, é aquele negócio, você tem dinheiro, é o teu dinheiro que eu quero. Então, eu me aproximo de você porque eu vou te roubar. Nem que eu tenha que te matar para isso. Epa. Porque o psicopata, ele já é megalomaníaco por natureza. Então, ele não se Ele importa. quer tudo do outro. Não, ele não se importa com a opinião dos outros. O psicopata, ele não liga para isso. Foi ele o quer que conseguir o objetivo dele. O narcisista já se importa com a máscara.
Ele quer ser sempre Ele bem sim. visto, quer o- sempre... Foi Bom o que samaritano. a Ana Paula comentou com a gente, que normalmente o abusador, às vezes ele se comporta assim num relacionamento porque é estrutural, enfim. Nem sempre ele é narcisista ou psicopata. Agora, todo psicopata e narcisista São sempre vão abusadores, ser isso abusadores. é óbvio. São abusadores, isso é fato. O que eu procuro sempre ensinar no canal, além de falar sobre narcisismo, psicopatia e até outros transtornos, às vezes eu entro nesses assuntos, gente, o relacionamento é tóxico, você tem que sair. Não importa o diagnóstico da pessoa. Ser narcisista ou ser um psicopata é um agravante a mais só. Quando ele inventou a doença, você acreditou logo de cara? Eu acreditei, eu chorei. Ele falou que ele tava com Foi câncer. no Love Bombing. Foi no Love Bombing. Ele começou a chorar, ele virou pra mim e falou assim: olha, Carol, eu tô muito doente, eu tô com um tumor no cérebro. E eu comecei a chorar, entendeu? E eu vou fazer algo, a gente vai ver um tratamento, a gente vai fazer alguma coisa. E depois disso, logo depois disso, ele me deu o tratamento de silêncio. Ele sumiu, ele desapareceu. Eita. Durante 1, 2 semanas, e eu correndo atrás dele. Eu não consegui encontrá-lo. Foi quando ele voltou com a desvalorização. E aí esse assunto do câncer ficou para lá. Ele tinha câncer coisa nenhuma. Ele viu ali, pela minha atitude, que eu já estava você na já mão tava. dele. Sim. Aí ele podia Pô, já também é uma virar, puta notícia dessa, cara. virar Ô, a Carol, chavinha. você tá falando sobre a sua experiência que aconteceu num relacionamento. Dentro dos seus pacientes, a quantidade de casos assim é muito maior em Muito. relacionamentos. E, por exemplo, no mundo corporativo, tem alguém assim que acontece Tem. isso? Geralmente, quando eu recebo vítimas, elas estão lidando com várias pessoas tóxicas, não é com uma só. Então, a vítima chega para mim e fala: Carol, o meu marido é tóxico, é narcisista e tal. E aí, conforme vão acontecendo as consultas e ela começa a contar da vida dela, você já percebe um pai tóxico, uma mãe tóxica, um chefe tóxico. É o padrão que ela tem Pô, de mas relacionamento. ela- Ela já padrão, se é o aproxima padrão. das pessoas. Tudo aquilo que é familiar pra gente Sim, se já. torna normal. Exatamente. Você vai viver aonde... Falando bonito. É bem desse jeito. Então, Isso é aí lindo, você meu vai amor. percebendo que você está rodeado de pessoas assim. Rodeado. Por quê? Sim. Porque há aquele negócio de familiaridade, como ela falou. Você Que não vai atraindo pessoas. não é bem atraindo, né? Ninguém vem escrito na testa que é um abusador, mas quando aparece o abusador, é por ele que você Você vai já se tá atrair. acostumado com aquele padrão de Então é normal. tratamento, É, para uma vítima que não entende ainda o que acontece. A rede dentro que ela dela, caiu, né? isso, para ela é normal. Pelo contrário, ela acha que ela é a pessoa ruim, por isso que ela é maltratada pelo chefe, pelo pai, pela mãe e pelo marido. Depois que ela começa a entender a dinâmica, O errado são os outros. entendeu? Não, ela começa a entender que ela tem que se responsabilizar para conhecer pessoas melhores e começar a enxergar os sinais para também sair dessa teia. Sim. Porque isso começa na infância, Rafael. Quando você vem de uma família narcisista, como foi o meu caso. Os Entendeu? seus pais já. Sim, eu sou filha de narcisista. Dos Seus pais dois? são vivos? Ou Não. Um dos dois. Um dos dois. Tá. Seus pais são vivos? Não, são falecidos. Eu sou filha de narcisista e eu tenho familiares narcisistas. Familiares. Então, eu fui, durante a minha infância, eu era o bode expiatório, junto com meus irmãos. Então, a gente foi muito maltratado por uma parte da família e a gente cresceu achando que a gente tinha culpa de tudo. Sim. E isso daí, o que acontece com a criança? A criança começa a se envolver com a forma como ela é tratada dentro de casa, ela vai se envolver com pessoas assim lá fora também. Que loucura. Então, é como Atrai, se o atrai. processo se repetisse, virasse um ciclo. Um ciclo sem fim. E esse monstro aí que você tá falando, ele sumiu 2 semanas, voltou e virou o jogo. Virou o jogo. Aí ele começou. Ele virou pra mim e falou assim, olha, você não é o que eu imaginava que você era. Aí Isso pronto. quanto tempo depois de relacionamento? 2 meses. Tava morando junto já? Não, a gente não chegou a morar junto. 2 meses, a gente só namorava. A gente não chegou a morar junto. Aí eu fiquei sem entender onde que eu era culpada, né? Porque ele já chegou com a acusação, olha, eu Sim. sumi porque você não era quem eu imaginava que você fosse. E ao mesmo tempo ele não contava pra mim o que eu tinha feito de errado. Você não tinha feito nada de Não, errado. eu não Só que na conto. cabeça dele, o monstro era você. Eu não contava, isso. Aí o que aconteceu? Ele começou a fazer esse jogo que ela falou, o morde e assopra.
Então, uma hora ele vinha cheio de amor para dar, depois estava dando em cima da minha amiga, Ô, chamando louco. a amiga minha para sair, depois vinha chorando, dizendo que me amava, depois estava falando mal de mim. E tua por amiga aí. te contava tudo. Contavam, elas falavam. Ele tava com você, falava mal de você e chavecava a sua amiga. Isso, chavecava a amiga, falava mal de mim. Ou então ele pegava também, começava com umas acusações nada a ver, dizendo que eu estava traindo, que eu estava enganando, que eu ia trapacear ele. Umas E paranoias. nisso o câncer passou. E você não perguntava mais também. Não, porque todo dia que ele aparecia em casa também, ele estava com dor em algum canto. Um dia era nas costas, outro dia era na cabeça, outro dia era na mão, no braço. E nunca trouxe um exame, nada. Não Nada. existia, óbvio, mas Não nem existia. pensou em falsificar um exame. Sim. Não. Ele só falava mesmo. Aí teve uma vez que ele falou para mim que ia buscar um dinheiro no banco, uns 3 mil reais. E depois ele me ligou dizendo que tinha sido assaltado, mas não abriu o BO, não abriu Ai, nada. Eu acho que Ai, esse me dinheiro, ajuda com esse dinheiro. esse dinheiro não, ele não chegou a pedir para mim. Ah, Mas tá. ele fez um teatro de que ele ia tirar uma grande quantia em dinheiro e ele tinha sido assaltado. Nossa. Mas ele faz de coitado ao mesmo Sim, tempo. porque assim eles recebem atenção. Aí você Sim. dá colo, o cara Dá voltava. colo e não tinha. Hoje eu acredito que não tinha dinheiro nenhum. Como chama aquele golpe? Alguma coisa afetiva? Tem o estelionato sentimental. Isso. Estelionato sentimental. É o que? É um documentário? Basicamente, é que às vezes faz a pessoa comprar coisa no. É igual o Golpista do do Tinder. Certo. Que o Golpista do cara- Tinder. Aquilo é total psicopata, sei lá. Que Sim, ele é um psicopata, né? Ah, ele é Porque- uma gangue de vagabundo, de Não, malandro. né? ali já A chega gangue, a é? psicopatia, porque ali ele consegue. Não, ele que tem uma história pronta. Ele tem uma história e ele envolve e assim, a pessoa na Se história. você vê o filme, né, do Tinder. Tu já Tinder, assistiu? O Não. golpista do Tinder? Olha, dificilmente uma vítima não cai naquilo ali, porque é tudo Ele muito seduz. bem arquitetado. Não é só a sedução, é o teatro que ele faz. Realmente parece que ele é um homem rico, parece que ele é o dono lá, o filho do dono da Sim. fábrica de diamantes. Realmente parece que ele não tem onde enfiar dinheiro. Realmente parece que ele tem um segurança que se machuca. Que... Não, e a forma, A forma como a pessoa toda. chega até nele. Tipo, ele não vem dar o golpe. Cara, foi uma coisa que deu match, entendeu? Então, assim, eu não sabia que ele ia dar match em mim, que ia dar match. Que Não, ia... e ele É. mostra ter tanto Dá like, dinheiro Então, assim, você que fica ele faz naquela... um teatro dizendo que tá tudo bloqueado, que ele não pode tirar, que a vítima vai lá e empresta o dinheiro dela, porque ela tem plena certeza de que ele vai depois devolver. ou Com então- juros. Exatamente. Exatamente, porque ele mostra que ele tem muito dinheiro. Ele E a realmente vítima tá- mostra. Mas, na Momento verdade, ele frágil. tá dando golpe na próxima com o Mas aí o dinheiro que, da que ele anterior. faz? Ele pega o dinheiro dessa vítima e já prepara o cenário para golpe dar da um golpe outra. na outra. Eita, que lá. Ah, então ele aluga, ele vai lá para os melhores hotéis, chama a vítima para jantar no melhor restaurante, Compra uma viagem. compra as Com, coisas. com o dinheiro da com o outra, dinheiro da passada. outra vítima passada. Era bem assim que ele agia. É. E nisso ele ia tirando dinheiro. Ele chegou a dar golpes em muita gente. Ó, não recebeu a pena que merecia porque ele ficou só 1 ano e meio preso. Ah, nem o outro que matou lá e acabou com a vida da outra ficou, mas... Né? O Aí outro foi com a falar da Daniela O Pérez. da Daniela né? Pérez. Pacto Aí a brutal. gente fala, ai, mas aqui no Brasil. Tá, mas lá onde ele vive é a mesma coisa, né? Né? Então, aí ele praticamente saiu mas, dando pô, Não, são e dois virou extremos. celebridade ainda, porque Os dois, quando saiu o filme Do Tinder? do Tinder, nossa, e aí foi todo Débora, você tá meio gaúcha hoje pra falar? Tu acha? Não saiu, sim, gaúcho. Meu, na as pessoas verdade- me perguntam se eu Na sou verdade, as gaúcha. pessoas acreditam muito que o psicopata... sabes? As pessoas acreditam muito que o psicopata é o matador. Né? E Não é. A maioria dos Não, é psicopatas isso aí. não matam. Eles podem vir a matar, mas eles não matam. Mas vai sufocando. Eles vão acabar com a tua vida e vão te deixar É. vivo. Pelo Eu amor, acho deixa aí os até, aparelhos. voltando pra Daniela Pérez lá, que foi a Paula, é Paula o nome da mulher? Paula Bah, Tomás. guria. Paula Tomás, que induziu o Guilherme, porque a mulher é muito louca. Ela hoje tem uma filha que faz. Fazia teatro na mesma Então, escola. ela foi, Matriculou. No... no curso da É porque menina. eles como são muito invejosos, Louca, na verdade. O louca. narcisista e o psicopata, eles entram na tua vida porque eles são invejosos. Você são acha que ele pessoas juntou os invejosas. dois? Sim, Xarope ali lá? são 2 psicopatas. Ali eu não Porque tenho pra fazer a dúvida. cabeça do outro pra É, matar a As menina. pessoas E se a iludem frieza muito dele, achando que né? psicopata e narcisista só se envolve com vítimas Alguns se boazinhas, reconhecem. empatas, É. codependentes.
É uma bomba relógio, né? Na Juntou minha dois família malucos. mesmo tem família inteira de narcisista. Puta, Inteira. Misericórdia. Onde é pai, mãe, filhos, tudo narcisista. cachorro. Você não ficou com medo de ser também? Olha, de início, eu achei que eu era. De Você início- tava falando, eu achava que eu era. Mas eu agora achei- mudou, eu já acho que eu sou Ah, outro eu também já lado. acho que eu Não, não de sou, início eu mas- achei que eu era ou uma narcisista invertida, ou uma narcisista... O que é uma narcisista Esse Na invertida? verdade, narcisista invertido é um tipo de narcisista também, só que ele só se encanta por narcisistas. Ah, Quer tomar na Ele orelha. só quer ganhar suprimento de narcisistas. É fetiche. É Igual... só narcisista. Ah, o já deu negócio o diagnóstico dele. Então, a gente aqui. chama de Pronto. narcisista Isso que é bom pra uma invertido. médica. Amiga, chama fetiche. Só que a diferença Deu é que certo. o narcisista invertido, ele também não tem empatia. Ele Credo. também não Sim, tem. sim. Então aí há uma diferença. Porque Nossa, tem muita é dois vítima- malucos. É. Tem duas. Porque assim, sempre num casal de narcisistas, sempre vai ter um que domina o outro. E depois dá uma viradinha do jogo ou não? Olha, dificilmente, mas sempre vai ter um que domina o outro, entendeu? Então, quando a gente fala narcisista invertido, vamos supor, tem vários tipos de narcisistas. Vai, o narcisista invertido grandioso, né? Ele é grandioso, só que aí ele vai querer ter um relacionamento com um narcisista grandioso que possa dominá-lo, por exemplo, que mande nele. Só que, claro, as outras pessoas sofrem se ferrar. todas na mão desse narcisista invertido grandioso. Sim. Porque ele também não tem Todo mundo se empatia. ferra. Sim, na Nesse verdade, caso. todo mundo que é vítima deles. Sim. São vítimas deles. Agora, de narcisista, eu não tenho dó. Isso aí vocês estão me pedindo demais, que eu não consigo ter dó deles. É não. caso pensado, tudo. Eles fazem consciente. Essa ideia de que eles não sabem o que eles estão fazendo, eles sabem. Sim. É. Ô, Carol, você comentou de agressão física. Sim, foi Chegou chegando, foi piorando o ciclo. Aí eu terminei com ele várias vezes, porque eu conseguia ficar com ele só 2 meses e a gente terminava, porque ele estava ali dando em cima da minha amiga, dando em cima de uma outra amiga minha, mentindo, E sumindo. Termina e volta, termina e volta. Isso, aí eu não aguentava mais ficar 1 mês longe dele, ou 1 semana eu acabava voltando. Você tava Eu já gostando do ciclo, então. Não, eu já estava em codependência emocional total. E Gostando como- não, é envolvida, vai. Já, E não. como que foi a questão da agressão? Foi uma vez só que ele te agrediu? Não, ele começou a me agredir. Você não deu Maria na Penha nele? Não, porque eu me sentia culpada, ele chorava, dizia que me amava, me abraçava e eu não tinha coragem Te de fazer pedia nada. desculpas? Não chegava a pedir Hoje não pode desculpas. mais? Não dá tempo de voltar? Não, hoje não. Não, como que Hoje faz não. o exame de corpo de delito? Hoje não. Ah, no exame de corpo de delito não vai rolar, mas o seu argumento não rola. Não. Mas pode ser uma denúncia falsa. Então, Se você tem que ter exatamente. uma Não. forma de provar. Não. Teria que ser você e mais outras vítimas. Exatamente. Hoje não. Hoje, inclusive, graças a Deus, eu tô em contato zero, tô longe, tô distante. Apesar das vezes ele tentar me puxar. Vocês nunca se esbarraram num shopping? Não. Deus foi tão bom comigo que mesmo a gente morando na mesma cidade, eu não o vi mais. E os seus filhos, quando percebiam que ele te tratava dessa forma? Ou Olha, teve um dos meus filhos que chegou pra mim e falou: mãe, ele não gosta de você. Ele não gosta de você, mãe. E você não percebe?" enxergava. Eu não enxergava. Aí precisou acontecer, vias Sim, de fato. ele precisou realmente me espancar. Puta. Eu fiquei com os braços, ele não tocou no meu rosto, mas eu fiquei com os braços e as pernas roxas. Ah, ele Meu já Deus. Talvez ele bateu em locais que ele sabia que ia. É, que dava pra Ficou cobrir. uma mancha roxa na minha perna desse tamanho. Ah, mas não deu a bomba na tua cara, vai, pra quebrar o nariz. Então, o pescoço. não chegou a Ô, Carol, tocar e no meu pra rosto. sair desse relacionamento e se tratar, trazer a. Olha, na verdade, como- é como eu falo, é como foi? muito difícil, porque quando eu fui descartada, eu, como achava que era culpada, eu ainda fiquei correndo atrás dele um tempo. Você fez terapia? Fiz terapia. Na verdade, Faz eu ainda? faço terapia até hoje, mesmo sendo psicanalista, eu faço terapia. Você tem medo de voltar pra um Não. outro relacionamento? Não com ele, mas cair em Com- outro relacionamento assim? Na verdade, eu voltei com meu ex-marido. A gente tá junto hoje. Ah, perfeito. Entendeu? Então eu voltei com ele. A gente já tá junto já Ah, faz que mais bom. de 1 ano. Entendeu? Estamos bem. E ele não é narcisista? Não, nunca foi. Ai, glória a A Deus. questão aqui, o que me levou a me separar do meu marido na época é que meu marido é uma pessoa mais fria, mais contida. Entendeu? Sim. E aí eu ficava pensando, acho que ele não gosta tanto de mim assim. E o outro fez um puta teatro e você Então, caiu. exatamente isso. Entendeu? Sim. Então, às vezes a gente pensa que pela pessoa ser mais contida, mais tímida. Quanto mais... tempo vocês ficaram separados? Então, o tempo que eu tive com um monstro. Ai, credo.
Teve que eu tive com um monte. Mas a nada gente é ficou- inválido, tá vendo? a gente ficou Essa separado. experiência hoje, você é voz Sim. no meio de uma multidão que precisa ouvir Sim, o que sim, você eu tem acho pra que canal, dizer e mas eu ajudar ajudo outras tanto, pessoas. As pessoas brigam comigo que pensam que eu só falo mal de homens, que só homem é narcisista, nada. Eu tenho muitos pacientes homens e eu ajudo eles também. Quando a gente fala o narcisista, não É é, o ser querendo humano. dizer... É, o é, ser humano, sim. não é independente de gênero. Você não tá querendo dizer, é só homem que é narcisista. Aham. Não. Agora, claro, se eu for contar o meu caso, eu vou falar que é um homem, por quê? Porque eu me relacionei com um homem narcisista, um homem psicopata, né? É a tua experiência, né? Mas sim, eu conheço mulheres narcisistas, inclusive tem dentro da minha família. Ô, Tem Carol, criança. Sorry. Não, a criança, ela não tem como a gente diagnosticar uma criança como narcisista. É só a partir... traços. Mas tem traços. A criança, ela pode apresentar já alguns sinais. Mas aí não. Me corrige se eu estiver errado. Mas aí não é a mãe que quer pôr o filho sempre no pedestal. Meu filho é o melhor, meu filho é mais bonito, meu filho é falar, a tudo. origem, né? Aí A cria um origem há monstrinho, né? controvérsias. Né? Mas o meu filho é Então, o melhor. Não, da Tem também é, uma criança que foi abusada, ela pode sim ter pegar uma raiva do mundo a ponto de querer descontar em todo mundo, tá? Os abusos que ela passou, isso não justifica, porque a maioria das pessoas vieram de lares disfuncionais, é muito difícil você vir de lares funcionais, muito raro. Então não adianta a vítima falar, eu tô com dó dele porque ele foi abusado, tá? E você nunca foi? Eu também fui. Então, você faz esse tipo de maldade? Não. Então não tem como ficar passando a mão na cabeça, né? Entendi. E tem também aquela criança que é criada como príncipe. aí é melhor você que mima. todo Ai, eu mundo. chamo meu filho de príncipe. Não tem limite. Já tá criando. Mas eu aqui, chamo pô. meu esposo também de príncipe. Mas você põe, tipo, você só dá. Ele é o melhor em tudo, seu filho. Não, Ou você imagina. põe ele no lugar. Pelo às vezes. contrário, tô brincando. Aí ele quebra lá Não, a eu- vidraça da vizinha, imagina, a vidraça Filho, quebra sozinha, meu não filho caga faz na nada, cabeça ele é um da amor. vovó, aí, não. Ó, mas falando essa pelos pessoa- os amigos meus que a mãe achava que ele falava isso. Não quebra a vidraça, não sei o quê. São os piores hoje em dia. Como Não, homem. eu tenho exemplos também que meio bizarro, assim, é nítido e assim, somos em 10 amigos, 10 casais de amigos. 9 entendem que aquilo ali não é normal. A forma como trata, como faz. O mundo tá errado, entendeu? O filho não. A escola, tá vendo? A escola não entende, cara. Olha O isso, é outro toda está hora sempre me errado. chamando. E às A vezes escola não também entende. a criança pode ter um narcisista na família que ela coloque como exemplo. Acho Então, que tá vamos certo. A supor- criança é vítima. Tem o pai e uma mãe que são até equilibrados, Sim. mas vamos supor que ela tem um avô que é narcisista e ela conviva com esse avô. Fique muito tempo com esse avô, ou uma avó. E ela coloque, porque a criança ela sempre coloca alguém que ela queira imitar, que ela admira. Então aí ela vai pegar pelo menos os traços, pelo menos alguma coisa ali daquela criação ela vai pegar. Por isso que a gente vê a sociedade tão fútil e tão superficial do jeito que está hoje. Caraca. Ninguém ligando para mais nada. Também tem essa É um questão. bando de narcisistas, né? Não, Espalhado. a gente não pode falar narcisistas patológicos, né? Mas Porque a eu porcentagem não é também enorme, mas tem bastante gente replicando o comportamento muito bem. Sim. Ô, Carol, e Entendeu? como que é o tipo de conteúdo que você compartilha no YouTube? Inclusive, já deixa as suas redes para as Sim, pessoas sim. te Instagram, acharem, Que é para quem quiser me entenderem. seguir, é só entrar no YouTube, no canal Narcisista Sem a Máscara, ou então tem o Instagram também, o @Narcisista Sem a Máscara, e tem também o Facebook na página Narcisista Sem a Máscara. Não tem TikTok. E tem também o TikTok, Ah, é. né? O @Narcisista Sem a Máscara 1. Tem 2, 3. Não. Só tem Só um tem por um. enquanto, Tá. entendeu? E aí, como no YouTube, por exemplo, no Instagram eu vi como que é. E no YouTube são vídeos, assim, explicando fases do comportamento, como se... Sim, eu geralmente tenho 2 quadros lá, que eu coloco também, que são histórias verídicas, apesar de que faz um tempo Tipo que eu estudo não, de caso. não coloco histórias verídicas, então as pessoas me enviam os seus casos. Tem que mudar o nome. Eu mudo os nomes, Tá. claro, preservo a identidade Aham. delas, e aí eu conto a história e vou pontuando. Conforme o que eu vou contando ali do caso da vítima, eu vou pontuando também o que eu vejo ali que mostra que é abusivo. Já para alertar outras pessoas que estão assistindo. Sim. E o pessoal se identifica muito e te chama no Instagram. Muito. Não Tem fala gente- meu nome. Não... Tem gente que vira e fala assim para mim, Carol, parece que você tá contando a minha história.
Ou então, Carol, você conheceu meu ex-marido? Parece que você conhece meu ex-marido. Caramba. É porque eles têm A todos eles têm o conexão, mesmo né? padrão de comportamento. Todos eles têm. E aí o Caraca. pessoal se identifica, vai atrás de você pelo Instagram, e aí você faz a terapia, a psicanálise Sim, online. se a pessoa quiser fazer a terapia comigo, aí É sempre feito- online? É online. Sempre online, porque aí eu pego pessoas tanto do Brasil todo, como pessoas lá de fora. Você Então, tá há 2 olha que anos, né? legal. Você falou, como Já há psicanalista, 2 atendendo anos. esses casos de narcisismo. Já deu alta pra muita gente? Então, na verdade, né, a terapia, ela não tem um prazo para você terminar. Principalmente dependendo da vítima, se ela ficou 30 anos nas garras de um narcisista, é um trabalho muito, muito longo. Não tem como a gente virar e falar, olha, em 4 sessões, em 2 sessões você está curado. Não existe isso. Se alguém E falar... não teve nenhum paciente seu que você conseguiu dar alta? Que já saiu. Sim, já tive pacientes que já se livraram, graças a Deus. Que Com hoje a sua estão- ajuda, com o seu Sim, trabalho. que hoje estão vivendo uma nova vida, seguiram em frente, estão prosperando. E olha, parece que quando você se livra dessas pessoas, A a vida- sua vida deslancha, ela vai para frente. Com certeza. O problema era o outro, não era você. Ela vai para frente, parece que sai uma carga que você vira e fala. Eu já conheci vítimas que mudaram de país, mudaram de emprego, que encontraram um novo relacionamento, um relacionamento legal pra caramba. Sim. Vítimas que emagreceram 40 quilos. Assim, fazendo exercício físico, se cuidando. Vítimas que deram a volta André? por cima. É. Por André. cima. Andrezão Tiraram passou. aquela carga toda, se empoderaram, se autoconheceram, se amaram e deram a volta por Você cima. ajudou essa pessoa. Sim, Que legal. Então, o Sim. seu trabalho ele é muito gratificante porque ele vai melhorar o seu estilo de vida, o seu trabalho, o seu relacionamento, tudo. tudo. A E vai pessoa- melhorar outras é o que outras eu sempre partes. ensino para as pessoas, né? Olha, aquilo que não me faz bem, não me cabe. Aquilo que não me cabe é onde eu não fico. É, isso é importante. Eu não fico, entendeu? E a gente tem que conseguir enxergar os sinais. Uma pessoa, eles fazem essa confusão mental, né? De vir com aquele jogo de morde e assopra. Então, um dia te trata bem, no outro dia te trata mal. Aí, no dia te trata bem, no outro dia te trata mal. Isso vai viciando igual droga. Vai viciando. Depois, o seu cérebro lá, ele passa por Tá uma alimentado alteração e vai. e a ponto de você entrar num vício como se... Porque, assim, a parte que o narcisista mexe do seu cérebro é a mesma parte do vício da cocaína. Caramba. Nossa! É igual, é a mesma coisa. Meu Deus! Por isso que tem muita vítima que aceita o inaceitável. Eu já peguei Sim. histórias e eu também já Por passei prazer. Não, eu Pra já... sentir o... Pra ter a pico. pessoa por perto, porque é como se fosse uma droga. É a dopamina, não é? A oxitocina, Oxitocina. na verdade. Olha o dopamina. Ah, São os hormônios da paixão. Ah. Dopamina. Então, na hora que você perde aquilo ali... não, dopamina é o que você Não, falou. dopamina. É ocitocina. Mas ocitocina não é um neurotransmissor, isso? Sim, É um mas hormônio é mexido ali, a oxitocina é um hormônio da paixão. Vai mexer no neurotransmissor. Ah, Por isso que quando vai tá apaixonado, aí não come, fica 3 dias Exatamente. só na água, só pensando Só na que pessoa. não é só isso. Você eu também- era magrinha quando eu sofria de amor. Agora vocês estão vendo que eu tô uma vida boa, Então né? tá na Tô paz. gorda, tô forte, tô Não bonita. é só isso. Você também passa a ficar viciado no cortisol, naquele negócio, naquele frio na barriga. Então o narcisista ele some e vem aquele frio na barriga, perdi a pessoa, de repente ele volta com um ramalhete de flores te beijando e vem aquela Passa o então, frio na barriga, passa tudo, depois volta tudo. tudo de Puta novo, merda. você começa a ficar viciado na montanha-russa. Hum. Começa a ficar viciado no morde e assopra. Eu acho que uma das coisas que me ajudaram a sair do ciclo foi que o monstro, depois que ele me descartou, ele começou só a me pisar. Ele parou com o jogo de Parou morde de e assopra. oscilar, né? Parou de Ficou só oscilar. no morde. Ficou só no morde, só no arranca pedaço mesmo, entendeu? Então eu consegui sair. Porque enquanto ele tava no morde e assopra, Pra você também tava... pra mim, eu tava viciada, pra mim tava ótimo, porque eu cresci, quando você cresce dentro de um lar com narcisistas, você já cresce no morde e assopra. Sempre. Então, uma hora teu pai tá te dando presente, no dia seguinte ele tá te socando. Que isso. Credo. Você É já tipo apanhou, isso. Rafa? É tipo isso. Da não- do pai?
Ah, chinelada, essas coisas? Não, eu tô falando de espancar mesmo. Não. Um dia ele tá te xingando. É esse nível que você queria saber? É. Não. Falando que quer que você é louca ou Ah, que não. você Ai, nasceu Deus com me problema livre. e no dia seguinte ele tá dizendo que te ama. Entendeu? Calma, então, se eu já apanhei do meu pai, você perguntou. É. Ah, tá. Foi chinelada do pai quando era É. criança, não da namorada. Tapinha na a bunda, né? criança ela vai crescendo, enxergando esse tipo de relacionamento como algo normal. Normal. Ah, hoje papai tá nervoso, Tá por vendo? isso que ele me socou. Ou Puta. então, eu fiz coisa errada, por isso que ele tá dizendo que eu sou louca. O problema sou eu. Foi assim que eu cresci. Então eu comecei a ficar, me familiarizar com esses relacionamentos altos e baixos que a gente fala, né? Montanha-russa. Sim. E para o monstro isso foi um prato cheio. Porque ele fazia isso comigo e ele me mantinha, por mais absurdo que fosse, ele dando em cima de amiga minha, me difamando por aí, mentindo, até me roubando, chegou a me roubar dinheiro da bolsa para comprar Caramba. droga, Credo. sabe? E Ele era tal. usuário de adicção droga. aí no Claro. meio. Então, geralmente eles são, porque o narcisista ele precisa de Ah. adrenalina. Então ele pode não ser um viciado em drogas, mas ele vai ser um viciado em compras, em jogos. Algum em vício sexo. ele vai desencadear. Algum vício Ele vai ter alguma compulsão. Alguma compulsão ele vai ter. Entendeu? E tem uns que tem várias compulsões ao mesmo tempo. Aí mistura, fica cruzada. Exatamente isso. Todo cagado. Sim. Então, Todo cagado. o monstro, ele chegou a fazer isso. Só que enquanto eu tava no jogo do morde e assopra, pra mim tava tudo tranquilo. Por mais que doesse. Porque um codependente, o maior medo dele não é passar pelo abuso. É ser descartado, é ser abandonado. É igual o borderline. Eles têm, tanto o borderline quanto o codependente tem esse medo de ser dispensado. Ah. E aí o que aconteceu? Até então, dentro do jogo do morde e Só assopra, quem dispensa é ele. Só ele pode. Quando eles são dispensados, a vítima que se prepare, porque aí ela vai passar o inferno. Meu Deus. Putz. Ela vai passar o inferno, porque eles perseguem, eles ameaçam, tem alguns que matam. Deus me Aí livre. só vai passar o Jesus inferno. amado. Ô, Carol, E mesmo ele me descartando até hoje, às vezes ele tenta me puxar. É que eu continuo no meu contato zero. Claro. Saiu da encrenca. Deus me livre. Enquanto eu não sabia aquele negócio. Quando você não sabe com quem você está lidando, você está enganado. A E partir do outra, você momento tá que você casada sabe, de novo e hoje, sim, né? já tô com outra pessoa, já tô bem, já tô, entendeu? Vida que seguiu. Eu não vou olhar para trás. Não vou. Só que eles não têm senso, sabe? Eles vêm como se nada tivesse acontecido. Tem noção. Não, eles têm noção. É que eles agem como se nada tivesse acontecido. Porque tudo para eles não tem importância. Narcisistas, eles não vivem de passado. Narcisistas, eles vivem de presente. Então passou. Ah, bati nela, ela sumiu. Ah, agora eu quero que ela vá lá em casa jantar. Passou. Sabe? Pronto para aprontar de novo. Se você tivesse uma mensagem, se você tem uma mensagem pra passar por alguém que tá nesse momento, qual que seria? Olha, a mensagem que eu teria é: olhe para si mesmo, veja quanta vida boa tem lá fora. Parem de ficar tentando fazer as pessoas serem aquilo que elas não são, porque ninguém muda. Esse negócio de que é fácil mudar, isso daí é história, é lenda. É bonito no filme. É só, bonito né? no filme, é bonito em novela. Se priorize, se coloque em primeiro lugar, se ame. Perfeito. Isso independente de diagnóstico, Sim. sabe? Eu acho que a gente não tem que mais aceitar qualquer relacionamento que eu coloco como relacionamento indigno. Que é aquela pessoa que te trata, você dá um caminhão pela pessoa e a pessoa não te dá nada. A pessoa não tá Nada. nem aí pra você. Alinhar expectativas, né? Com certeza. Carol, obrigado pelo Nossa. papo. Eu que agradeço todos Deu- Nossa, vocês. e é pano pra manga, né? Se, a gente- Nossa, se deixar, nós vamos até... Sim, se for pra falar sobre narcisismo, tem muita coisa pra falar. Muita. Aí, Eu mais falei uma vez, só se uma for, pincelada. se for pra falar do narcisismo e alguém quiser... Narcisismo não, narcisismo. Quiser acompanhar seu trabalho, @narcisista narcisista sem a Sem a máscara máscara. no Instagram ou então aqui no YouTube no Narcisista Sem a Máscara. Perfeito. Carol, obrigado. Eu que agradeço. Valeu pela aula aí. Obrigada. Deu pra dar vários toques, várias dicas. Lembrando também que estamos no Instagram como @eutbm.podcast. É o eu também de acolhimento, acolhedor. Certo? Então, bate-papo sobre saúde mental. O narcisismo, ele tá envolvido aí, faz parte da saúde Faz mental. No parte. caso, o codependente. Que só... Codependente. Tô meio Quando de tem a Brasil vítima, hoje, O né? narcisista tem vários tipos de vítima, né? O Sim. codependente é uma delas. Só isso. Mas qualquer pessoa pode ser vítima de um narcisista. Sim. E não só dentro de um relacionamento amoroso, tá?
Relacionamento familiar, relacionamento de chefe com funcionário, Sim. ou então colega de trabalho. Tem vários tipos São de relacionamento. tipos, vários tipos. Você pode ter um vizinho narcisista. Vai ser um Legal. inferno, do mesmo jeito. Deus eterno. Vou reforçar, se esse papo fez sentido pra você que tá na sua casa, no seu carro, compartilhe com alguém, porque tenho certeza que alguém será atingido e beneficiado. Atingido não é uma pedra, né? Curte nosso Alguém vídeo. será beneficiado. Curta nosso vídeo, compartilha, porque a saúde mental, ela faz parte do ser humano, porém é pouco falado. Exatamente. Perfeito? Então, toda segunda-feira, às 21 horas, tem vídeo novo no canal do YouTube. Valeu! Valeu.